Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. Dos altos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó nécios, amarei a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Atentai para minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a mão, e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Amém. Vamos orar, queridos. Pai, pela Tua palavra tão clara, suplicamos que o Senhor a pregue em nossos corações. Suplicamos como filhos, Pai, que precisam ser disciplinados, repreendidos, que precisam aprender para crescer, para amadurecer, para vivermos bem os dias de nossas vidas, Pai, que estão diante de nós. Queremos honrar o nosso Pai, porque atendemos a Sua palavra, porque atendemos a Sua voz. Queremos honrar o nosso Pai quando maduros vivermos de fato com a Sua palavra. Queremos dar orgulho ao nosso Pai. Ó Deus, tem misericórdia de nós, porque Tu nos dá a Tua palavra. Muitas vezes rejeitamos ou simplesmente negligenciamos, Pai, aquilo que já sabemos. Aguça, Pai, com o Teu Santo Espírito no nosso coração. Acende, Pai, cada vez mais essa luz, para que brilhe e ofusque, Deus, aquilo que eu tanto penso, aquilo que eu tanto acho, mas que prevaleça a Tua voz, Pai, a Tua sabedoria, que é Cristo, Teu Filho Jesus em nós. Em nome de Jesus, Pai, assim nós oramos. Amém. Irmãos, o principal autor desse livro, Salomão, ele se dirige, em primeiro lugar, no comecinho do livro, como um pai falando a seus filhos. E alguém vai dizer, ele está falando para Roboão? Não. Ele tá fazendo isso de maneira abrangente, ele quer falar com todo o povo de Israel, mas o que ele vai falar, ele fala com muito carinho, com muito amor, com muita preocupação. E como eu já disse, não é um mero conselho, não é uma mera dica que ele vai dar. Ele se dirige de maneira carinhosa, tão próxima ao povo, né, como um relacionamento de um pai para um filho. Porque o seu desejo é que eles escutem. Nós vimos no sermão passado que conhecimento aí só pode ser entendido como conhecimento de fato quando há uma expectativa em quem está ensinando e uma ardente também expectativa de quem está recebendo. Quem está ensinando está com todo o desejo de ver transformação, de ver aquela pessoa mudar, de ver aquela pessoa amadurecer, como também deve haver aquela conexão de a pessoa estar ouvindo e dizer, eu vou acatar tudo o que você disser. Eu vou ouvir absolutamente tudo o que você disser. Irmãos, assim como o povo de Israel, nas nossas vidas hoje,
por não ouvirmos a sabedoria, porque desprezamos, porque zombamos da sabedoria. Nós arrastamos durante anos em nossa vida, talvez até a volta do Senhor, consequências terríveis. Quantos de vocês, agora, porque eu citei esse exemplo, pode se lembrar e dizer, tem um problema na minha vida que me acompanha já há anos e anos. Ou então, eu amargo certa área da minha vida porque eu não usei do conhecimento. Porque eu não ouvi a sabedoria. Porque eu fiz do meu jeito. Porque eu contemplei o mundo lá fora e a aparência, nós vamos ver lá na frente, né, no versículo que nós lemos, a aparência do mundo, de que parece que está dando certo, me iludiu. A grande proposta é, você vai esperar que aconteça para tentar remediar, porque o sábio, ele se previne. O sábio, ele se provê de suprimentos para que quando chegar o dia da fome, ele não morra. Algumas pessoas esperam chegar a calamidade, para que quando chegue o furacão, a tempestade, diga assim, agora eu vou procurar me abrigar. Agora já é tarde, não tem onde você se abrigar. Agora é ruína sobre a tua vida. Mas eu quero dizer para você que não está tudo perdido. Tanto é que o último versículo que nós lemos é, mas se você der ouvidos, você vai ficar longe do prejuízo, do dano, da calamidade, das angústias, dos problemas nunca, né? Das tentações nunca, porque vão chegar sempre à nossa porta. Sempre vão existir. Mas, queridos, eu quero que você olhe o tempo todo para a graça do Senhor Jesus Cristo na sua vida, te dando a oportunidade hoje. Já entendendo desde já que a sabedoria do Senhor, a sabedoria de Provérbios, é Cristo Jesus. Ele se oferece. Veja, a figura de um pai que fala para seu filho, foi isso que nós vimos, e diz assim, filho, é assim que o mundo vai tentar você. Veja como é que o mundo vai tentar te seduzir. Foi isso que nós vimos no sermão passado, nos versículos anteriores. E agora ele vai personificar a sabedoria. Ele fala tipo ela o tempo todo. Ele vai dizer, olha, é como se a sabedoria fosse uma pessoa. E ele vai dizer, ela se doa para você. A sabedoria se oferece para você. Mas veja, essa sabedoria que se oferece para você, ela também vai te julgar se você a desprezar e se você zombar dela. É isso que Provérbios está dizendo. É isso que o autor quer dizer, inspirado por Deus. É isso que Deus quer dizer aos nossos corações. Agora veja de que maneira é que a graça, me perdoe, veja de que maneira é que a sabedoria se oferece a nós. Veja de que maneira ela é ofertada a nós. Observe o versículo do número 20, irmãos, mais uma vez. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. A sabedoria ela não espera que a audiência venha até ela. Ela não espera que os seus ouvintes venham até ela a procurando e dizendo, eu quero ser sábio, por favor, me ensine. Eu vou sentar e simplesmente te escutar. A sabedoria sabe que ninguém vai procurá-la. Dizer assim, como é que eu faço para ter dias maravilhosos na minha vida? A sabedoria ela tem uma missão. Ela sabe que tem uma missão tanto dentro do nosso lar, quanto em público, quanto na vida, no mundo aí fora. Então, o texto nos diz que ela grita na rua. Ou seja, ela grita ao ar livre. Significa aqui que é fora das casas, numa cidade, em contraste com aquilo que nós já vimos do pai que ensina o seu filho no lar. Filho, vem cá, cuidado com o mundo aí fora, cuidado com os que tentam te seduzir, com as armadilhas. Nós já vimos dentro do lar. Agora veja, nas ruas. Nas ruas, nas praças, ela levanta a sua voz. Ela faz todo o seu esforço
Com entusiasmo, ela grita. Irmãos, na tentativa de ser ouvida, a sabedoria ela não simplesmente fala baixinho e diz: quem quiser me escute, quem quiser venha para me escutar aqui. Mas com entusiasmo ela grita. Ela procura o seu lugar mais alto na cidade, ela sobe no muro, ela vai para uma praça, a plenos pulmões e voz clara, ela quer se sobrepor, quer sobressair sobre os ruídos do mundo. É a ideia, irmãos. Numa praça, quando alguém quer vender alguma coisa, ou na rua, quando o vendedor de macaxeira ou de qualquer outra coisa, as casas, está todo mundo assistindo televisão lá dentro, estudando, escutando música, conversando. Se o que está acontecendo numa casa, ele grita bem alto o seu produto, para que as pessoas possam ouvir, despertar o desejo das pessoas e ali sair para comprar, para adquirir aquele produto. A sabedoria, ela grita, porque ela quer falar mais alto do que a tua razão. A sabedoria grita porque ela quer falar mais alto do que o teu relativismo. De dizer assim: eu não penso assim, eu penso de outro jeito. É por isso que ela grita. É por isso que ela não é tão polida. Ela grita porque ela quer falar mais alto do que o teu coração. A sabedoria sabe que o teu coração também canta músicas românticas e lindas sobre a sua vida, como será o engano do teu coração. Ela sabe que o teu coração tem uma voz muito bonita e polida, e ela quer vencer essa voz, então ela grita. Nas praças onde havia transação comercial, também era um lugar onde havia julgamento, onde os juízes iam e ali eles julgavam as pessoas, inocentes ou condenados. Ele dava ali o seu veredito. As praças eram um lugar onde alguém queria divulgar alguma coisa e que pudesse se espalhar rapidamente. As praças geralmente eram na porta da cidade, pelo lado de dentro de uma cidade, e dela saía várias ruas. Então todo mundo que escutava aquela notícia chegava rapidamente em toda a cidade. O Senhor Jesus Cristo, Ele cumpriu dessa mesma maneira. Nós podemos ver desde já o Senhor Jesus Cristo sendo colocado como essa sabedoria. O Senhor Jesus Cristo, ele falou e ensinou abertamente em público. Ele ensinou as multidões. Ele foi até as multidões, foi até as praças, foi até as sinagogas, foi até os templos. E ele nada falou em oculto. É o que diz lá em João capítulo 18 e 20. Quando ele levou uma bofetada do soldado, quando ele estava sendo interrogado: nada eu falei em oculto. Pergunta às pessoas aí o que foi que eu estava dizendo, e aí ele apanha. Por que você está batendo em mim? Por que você bateu em mim? Se eu falei alguma coisa errada, diga o que foi que eu falei de errado. Agora, se eu não falei, por que você dá em mim? O odiar o conhecimento. Ele também encarregou os seus discípulos a que puderem também pregar publicamente, anunciar publicamente as verdades, como lá em Mateus capítulo 10, versículo 27, para que pudesse subir até nos telhados e pregasse ali a palavra. A sabedoria levanta a sua voz, é isso que diz o texto. Nas praças ela levanta a sua voz. Levantar a voz aqui significa envolver um fervor de emoções. Veja, eu quero que vocês entendam. Olha de que maneira a sabedoria se oferece a você, a mim e a você. Cheio de emoção, mas uma emoção cheia de fervor. Essa expressão ela é usada em Gênesis, capítulo 45, para mostrar uma profunda aflição humana. Salmo 46 vai trazer um tom de ameaça. Em Jó capítulo 2, essa sabedoria, essa expressão, de falar em voz alta, de levantar a voz, como o rugido de um leão. Rugido de um leão que amedronta, que desperta e que chama a atenção de todo mundo.
mas também pode ser colocado como um canto de um pássaro, como no Salmo 104. A sabedoria, ela faz isso. Ela levanta a sua voz. Ela pode trazer um misto de sentimentos, de aflição humana, de ameaça. Pode vir como o rugido de um leão, mas também como um suave canto de um pássaro. A sabedoria, ela não é alguém que vem persuadir, como eu já disse, de maneira polida, delicada. A sabedoria, ela grita, ela suplica, ela repreende, ela debate, ela ameaça, ela adverte e até mesmo ela ri. Versículo 21 vai nos dizer, queridos: do alto dos muros ela clama, à entrada das portas, e na cidade ela profere suas palavras. Do mais alto muro ali. E esse alto muro aqui era um lugar, a visão aqui do autor, era um lugar de fato alto mesmo. Um muro que estava acima das portas da cidade. O melhor lugar para ser visto, o melhor lugar para ser ouvido, é lá que ela sobe, com todo interesse, para que ela pudesse ser ouvida de longe, para que ela pudesse ser vista por todo mundo. Eu quero que você escute. Eu quero que você esteja dentro do meu alcance. Por favor, me escute. Versículo 22. Até quando, honestos, amarei a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Veja, um apelo aos ingênuos. Um apelo àqueles que estão sendo enganados. Não rejeitem essa repreensão. Esta repreensão que eu estou prestes a proferir para vocês. Mas ela vai e diz: preste atenção em mim. Todo o meu esforço, todo o meu apelo de pedir que você preste atenção em mim. Ela então diz assim: até quando? Irmãos, esse até quando? Essa pergunta, ela vem logo depois dela, com acusações. Do versículo 24 ao 27 vocês vão ver. Mas então, quando ele pergunta até quando, está pressupondo um passado dessas pessoas, ou dessa pessoa, da qual a sabedoria está se oferecendo, da qual ela está falando, da qual ela está exortando. Ela quer dizer que essa pessoa já existe um histórico no passado. Essa pessoa já errou, essa pessoa já vem errando, essa pessoa já vem pisando na bola. É interessante que o autor se dirige, na sua mente, a jovens e ingênuos, mas já crescidos. É como se ele dissesse assim, eu falei logo no comecinho para jovens, mas esses jovens já cresceram. Eles já teriam que ter amadurecido faz tempo. Mas por que é que eles não dão ouvidos a mim? Até quando vocês vão agir dessa maneira? Está sugerindo que essa sabedoria, quando pergunta isso, ela quer ver a conversão, ela quer ver a transformação dessa pessoa. Ela não deseja ver a sua ruína. Porque daqui a pouco ela vai falar sobre as coisas terríveis que vai acontecer com a pessoa, e alguém vai dizer, nossa, que coisa terrível. Mas quando ela está perguntando, quando ela diz, olha para mim, preste atenção em mim, olha o esforço que eu estou fazendo para que você me escute. E quando ela pergunta até quando, o desejo dela não é ver a ruína, não é ver a calamidade na vida dessa pessoa, não é ver a vida dessa pessoa se transformando numa tragédia. Nécios, traduzido literalmente como ingênuos. Como eu já disse, chegaram à idade da maturidade e ainda não tomaram uma decisão de mudança em suas vidas. Por que não mostram maturidade? Por que continuam ainda repetindo o mesmo erro? Por que continuam ainda desprezando a sabedoria? Até quando, nécios? Até quando, ingênuo? E sabe por que até quando?
Porque a sabedoria tem visto que o ingênuo, que o nécio, ele tem o seu próprio conceito de bem e mal. É ingênuo porque o ingênuo para ele diz assim, eu sei o que é o bom e o que é o mal, e é por isso que eu vou agir assim. Então, pior, ele se apega a isso. Ele se apega a esse seu conceito que ele já tem formado. Ele se apega às circunstâncias, ele se apega às opções que tem. A opção é essa agora, então eu vou aproveitá-la. Eu não vou dar ouvidos à sabedoria. É ingênuo por causa disso, é nécio por causa disso. Porque ele não precisa da sabedoria, ele já tem o seu conceito do que é o certo e do que é errado. E ele se apega a isso. Ou seja, o nécio, o ingênuo, ele se diverte com o seu próprio engano. Ele se diverte por enquanto, porque ele não sabe o mal que vai trazer, e a sabedoria vai dizer o que vai acontecer. Eles amam, é isso que diz o versículo, é isso que diz a palavra. Esse amor aí indica um sentimento emocional de desejar ardentemente algo que flui das percepções do indivíduo. Veja, desejar ardentemente o quê? O seu impulso. Como resultado, ele agora está amarrado, ele está aprisionado, ele agora vai seguir isso, ele agora vai buscar isso, ele vai correr atrás disso, ele vai se apegar a isso, e ele vai permanecer fiel a essa pessoa amada ou a essa coisa amada. O amor que ele tem, esse amor aqui, é apenas um desejo desenfreado. Pelaquilo que ele estabeleceu como certo e como errado, ou pelaquilo ou pelaquela pessoa. Eu não quero dar ouvido à sabedoria, eu vou buscar, eu vou atrás, eu vou correr. Eu vou perseguir esse meu sonho, eu vou seguir aquilo que eu acho que é correto. E aí, irmãos, é bom que se entenda o que ele coloca aqui, se ele usa a palavra amor, é porque ele está indo atrás de algo que flui dentro dele. Flui. Não pense, irmãos, que a pessoa simplesmente ela deseja ser má. Ela diz assim, eu sou um suicida, eu quero fazer mal à minha vida, eu quero me magoar para o resto da minha vida, eu quero ser uma pessoa magoada. Mas isso flui de dentro dela, é um desejo, é um impulso. Em vez da disposição de adquirir conscientemente, de conservar a sabedoria vinda do Senhor, esses ingênuos desejam outra coisa. Permanecer sem nenhum compromisso com a sabedoria, mas de braços abertos para o pecado sedutor. De braços abertos para os seus impulsos, para o seu gosto, para o seu amor, para o seu gosto. Mas não tem nenhuma disposição para dar ouvidos à sabedoria. A sabedoria quer chocar os ingênuos com essa palavra. Essa palavra dela, ela sabe que é dura, mas ela quer chocar os ingênuos, chamando-os dessa maneira de insensatos, chamando também de escarnecedores, para mostrar que, de fato, essas pessoas estão se deliciando, estão se deleitando, estão, por enquanto, achando bom se deitar nessa cama do desprezo da sabedoria. É um escárnio mesmo a sabedoria. É escarnecer com aquilo que tem se ouvido que é certo. E aí fala sobre o desejar. Desejar, ou seja, cobiçar. A mesma coisa daquilo que é colocado amor, bem parecido. É um sentimento também, é um anseio intenso por algo que é considerável deleitável, agradável, desejável. É um sinônimo bem próximo de amar nesse sentido. Então observe mais uma vez que é algo que vem trazer desejo para a pessoa.
Não é algo simplesmente você dizer, eu quero fazer o mal a mim mesmo. E ele vai dizer, os loucos são esses insensatos tolos, presunçosos, que odeiam o conhecimento. E de fato, queridos, é loucura alguém não querer ser instruído, alguém não querer ser exortado, alguém que despreza a sabedoria, alguém que destrata a sabedoria. É loucura. Foi o que aconteceu com aquela pessoa? Ela enlouqueceu. Eu quis ajudá-la. Eu quis torná-la uma pessoa melhor. Versículo 23. Atentei para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Olha, antes de dizer mais coisas mais que aconteceram na sua vida, a sabedoria diz: atenta para a minha repreensão. Ou seja, se convertam para aquilo que eu vou dizer a vocês. Esse atentar aí pode ser traduzido como se convertam à minha repreensão. Se arrependam. Se torne agora uma pessoa sábia. Nós nunca iremos fazer, queridos, o uso apropriado da repreensão. Repreensão que é feita a nós pelo aquilo que é mal. Se a gente não se afastar de tal ato mal. Se nós não voltarmos na direção oposta e fazer o bem, e começar a fazer a coisa certa, eu não atentei à repreensão. Eu não estou fazendo o uso apropriado das repreensões que a sabedoria me faz. Porque a repreensão é feita com essa finalidade. Veja, a repreensão não é feita para deixar ninguém mais triste. A repreensão não é feita para humilhar ninguém, para causar dor, para deixar a pessoa chateada. A repreensão é feita para que a pessoa se converta e vire em sua direção oposta. Esse caminho está errado. Deixa de fazer tal coisa errada e faz a coisa certa agora. A repreensão dada pela sabedoria é com esta finalidade. Retorne à sabedoria, retorne a Deus. Retorne ao seu dever. Retorne e viva. Aqueles que amam a necessidade, aqueles que amam serem ingênuos. É lógico, nós conseguimos ver claramente que eles se encontram, a sua situação é de uma impotência moral, eles não conseguem modificar a sua mentalidade, ele não consegue parar com tal ato pecaminoso, não consegue se livrar desse caminho, ele não pode se converter pelas suas próprias forças. É por isso que Deus nos diz. Olha aí o versículo 23, irmãos. Converta-se a minha repreensão, ele vai dizer, eis que o quê? Olha o que é que Deus diz, olha o que diz a sabedoria, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito. Veja, se vocês ouvirem agora a sabedoria, a repreensão, Deus em sua graça vai capacitar você a você dizer não ao pecado, a você dizer não a esse caminho mau, a você dizer não a essa tolice, a dizer não a essa vida da qual você tem vivido, a esse perigo do qual você tem vivido. Esse Espírito vai operar em você, para que agora você possa desejar e fazer o que é bom, fazer o que é certo. Sem essa graça, sem esse Espírito, sem você ouvir essa repreensão, você não pode ser curado, você não pode ser transformado e você não pode ser fortalecido. Você não vai conseguir fazer o bem. E aí qual é o meio, irmãos? Qual é o meio desse Espírito ser derramado em nós? Para que eu possa ser capaz agora de mudar a minha vida. Qual é o meio? Vos farei saber as minhas palavras. Através da palavra de Deus. É o meio pelo qual nós recebemos essa graça. O versículo 24. Mas porque clamei, agora, irmãos, esse mas aí agora. Mas porque clamei e vocês recusaram, porque estendi a mão e não houve quem
agarrasse a minha mão. Veja esse mais aí, conjunção adversativa, é usada para dar luz ao contraste. Contraste de quê? O contraste bem claro que houve entre o convite bondoso, o esforço de fazer o bem para você, de ir até você e de gritar para você mais alto do que o seu próprio coração, de ir para um lugar mais alto para que pudesse ser visto e ouvido, ou seja, com um apelo todo emotivo, de gritar como um leão, mas também sussurrar como um canto de um pássaro, todo o esforço de sabedoria. O contraste também do que vai acontecer com a rejeição dos ingênuos a essa sabedoria. Em toda a história, irmãos, se a gente for ver em Ezequiel e em Jonas, Deus faz recair sobre as pessoas as consequências negativas, depois de que elas foram advertidas, nós vemos na Bíblia. Deus adverte o seu povo, e quando o seu povo diz, eu não quero saber, as consequências vêm sobre a vida do povo de Deus. Porque clamei e vocês recusaram, porque eu estendi a mão e não houvesse quem atendesse. O versículo 25 vai dizer, antes vocês rejeitaram todo o meu conselho e vocês não quiseram a minha repreensão. Esse conselho aqui é o plano da sabedoria para que os ingênuos se salvem da morte, da destruição de sua vida. Deem atenção à repreensão. Esse é o plano de Deus, para que você salve, para que você escute a sabedoria. Então continua dizendo o versículo 26. Também eu me rirei da vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu zombarei. Veja aí, irmãos, o contraste. Rapaz, estava tão bem essa figura da sabedoria, tão bondosa, chamando minha atenção, procurando os melhores lugares, cheia de emoção e doida para me instruir, doida para me salvar. E agora, de repente, ela está dizendo que vai rir quando chegar o dia da minha desventura. Quando chegar o meu terror, ela vai zombar de mim. Essa pessoa nunca quis o meu bem, não, então. Essa pessoa aqui, a sabedoria, nunca quis o meu bem, não. Ela está esperando, então, agora que eu me dê mal, que eu me arrebente, para rir de mim, para debochar de mim. Ou numa expressão mais suave, para que venha dizer assim, eu te avisei. Eu disse para você. Irmão, não há um prazer da sabedoria aqui, porque ela ri, porque ela zomba. Não há um prazer. Ela se deleita em ver a pessoa se arrebentando toda. Não é isso. Não é isso. A expressão aqui é dada para um exército vitorioso sobre o seu inimigo derrotado. Ele não está feliz porque está vendo um monte de gente morta, porque está vendo uma cidade acabada, mas porque o seu exército venceu, porque aquela causa venceu. Então veja, a sabedoria ri de quem debochou dela, de quem aborreceu, de quem odiou ela. Veja, a sabedoria ri e zomba, porque agora ela consegue ser vista como verdadeira, como genuína, como eficaz. Então, eu me rirei e zombarei. Podemos ver essa expressão usada no Salmo 2, no versículo 4. Exatamente o Senhor Jesus Cristo. Exatamente o Senhor Jesus Cristo. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba dele. As mesmas expressões usadas, rir e zombar, é atribuída ao Senhor Jesus. Para aqueles que imaginam coisas vãs, para aquele que diz assim, ó, vamos romper os laços com o nosso rei, vamos romper os laços com a sabedoria, vamos imaginar coisas vãs, vamos fazer o que der na nossa cabeça, vamos dar ouvido aos nossos impulsos. Aqueles que desprezam, que rompem os laços com a sabedoria, com o Senhor Jesus. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Como aquela criança rebelde,
que o pai fala e ela não quer ouvir. O Senhor a toma nos braços e ela se esperneia e ela se debate toda. E aquilo chega a ser o quê? Cômico. Aquilo chega a ser irônico. Alguém vai até rir. Por que você está rindo? Não, porque a criança mostra toda marra, ela mostra toda raiva para desobedecer e o pai simplesmente toma com uma mão e impede que aquela pessoa siga na sua maldade. Chega a ser irônico porque a vitória é desproporcional. A mudança da sorte da pessoa. Hoje a pessoa está aproveitando bem, mas chega o dia da desventura. Chega o dia do terror. Mas enquanto isso, a pessoa zombou da sabedoria. Desprezou a sabedoria como quem despreza, como quem zomba de um inimigo. A verdade é dura e a sabedoria não ameniza. A tática da sabedoria é chocar mesmo, para tentar persuadir o ingênuo, para que ele possa voltar os olhos para ela, para que ele volte os ouvidos para ela. Versículo número 27, irmãos. Em vindo o nosso terror como a tempestade, em vindo a nossa perdição como redemoinho, quando vir chegar o aperto e a angústia. Quando vier a desventura, quando vier o terror, a sabedoria vai rir de nós, vai zombar de nós. Quando vier o terror como uma tempestade, a tempestade que vem e arrasa com tudo, que destrói tudo, como um redemoinho, como um furacão será a sua perdição, quando chegar o aperto e a angústia. Quando chegar a aflição e a angústia. Versículo 28. Me invocarão. Então me invocarão. Mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Esse então aí, irmãos, ele se refere a um julgamento vindouro. Aquilo que foi dito no versículo 26 e 27, relacionado a esse julgamento. Então, quando chegar o dia do julgamento, vocês vão me chamar. Vocês vão chamar por mim, vocês vão implorar por mim, mas eu não vou responder. Vocês vão me procurar, mas vocês não vão me achar. Veja o que a sabedoria já disse e olha o que ela já fez. De novo, olha o que a sabedoria já fez e olha o que a sabedoria já disse. Mas, contudo, ela foi desprezada. Quando chegar a tempestade, quando chegar o tufão, o tornado, o furacão, que sua vida arrasar, ele vai dizer aflição, angústia, dor, decepção mesmo, frustração com essa vida. Então vocês vão correr para mim. Então vocês vão me procurar. E aqui, irmãos, a situação é bem difícil, porque, veja, sabe por que as pessoas estão lhe procurando? Sabedoria. Porque apertou, porque doeu, porque agora não consegue se livrar da calamidade. Ninguém segura um tornado, ninguém segura um furacão, ninguém segura uma tempestade. Enquanto o céu está claro, enquanto as pessoas gozam dos prazeres, está tudo claro. Mas quando vem a tempestade, que o céu fica escuro, que os ventos começam a soprar, a chuva cai, os raios, os relâmpagos, vocês vão procurar se abrigar, mas vocês não vão encontrar abrigo. É isso que é terrível. Então, é julgamento. Sugere que esses nécios, que esses ingênuos,
Eles vão reconhecer. A sabedoria tinha razão. Ela que possui a vida, ela que possui a segurança verdadeira. Mas nós trocamos isso por uma pseudo-vida, por uma falsa segurança. Eu não responderei o seu chamado. Eu não vou estar aqui. Eu não vou estar aqui quando você precisar de mim. Você vai gritar, você vai se espernear. Você vai chamar socorro. Eu não vou estar aqui. Você vai me procurar. Você não vai me achar. Procurar diligentemente, irmãos. Não é dar uma olhadinha não. Cadê? É procurar como quem está perdido mesmo. Procurar pela sua única salvação. Esse buscar aí, irmãos, procurar diligentemente, né? Literalmente, procurar diligentemente. Essa expressão ela é usada sempre para dar a ideia daquele céu avermelhado, pouquinho antes do sol nascer. Aquele céu avermelhado que antecede a aurora. Ou seja, me buscar logo cedo. Se você me buscar logo cedo, mas não, você quer buscar quando as coisas ficarem ruins para você. Indica também um buscar com uma dificuldade. Com um esforço exigido, mas um esforço extremo. E a pessoa não vai conseguir. Essa palavra também ela pode ser usada como um mortal que busca pela eternidade. Mas especialmente quando ele vê que a morte e que a desgraça está o alcançando. Então ele diz, agora eu quero ser crente. Eu agora quero ser salvo. Essa palavra também... Buscar está ligado a isso. Buscar vida, buscar eternidade, buscar salvação quando a morte ou o perigo bate à porta. O versículo 29 vai dizer então, sabe por quê? Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Esse é o maior problema. A preferência. A preferência. Veja, eu prefiro isso daqui. Você tem duas opções. Eu prefiro aquela. Você tem dois caminhos. Eu prefiro aquele. Existem duas pessoas. Eu prefiro aquela. Existem duas ideias. Eu prefiro essa. Não me invocarão. Me invocarão, mas não vão me achar. Me procurarão, mas não vão achar, e vão me invocar e eu não vou responder. Porque foi assim que vocês preferiram. Vocês não temeram ao Senhor. Observe, irmãos, que, veja, a sabedoria quer deixar clara que a culpa é sua. A sabedoria quer tornar você indesculpável. A sabedoria quer dizer, você se esborrachou, quebrou a cara nessa vida. Mas foi você que deu preferência a isso. O versículo 30 vai dizer, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês ainda do versículo 29. E não preferiram o temor do Senhor. Sabe o que eu acho incrível quando ele bota aí o temor do Senhor? Para que ninguém imagine que o conhecimento aqui é algo meramente intelectual. Para que ninguém pense que o conhecimento aqui é o científico. Para que ninguém pense que a sabedoria aqui é a ascensão a um lugar ao sol, a status elevado, ou a condição financeira melhor. Alcançou a sabedoria porque é rico, alcançou a sabedoria porque conseguiu tal lugar na sociedade.
Então, como que em resposta a isso, para que ninguém caia nesse engano, a sabedoria. E nós sabemos o tempo todo, o princípio, o start ali da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, o versículo 30 vai ser praticamente uma repetição. Não quiseram o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão. Eu fui desprezado, você não quis. Eu fui desprezado, você não quis. No versículo 31, irmãos, caminhando para o final, portanto, comerão do fruto do seu próprio procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Um provérbio popular que se encaixa aqui, irmãos: você é aquilo que você come. Ele vai usar aqui agora a figura do alimento. Inclusive no versículo 32 também, ainda essa figura do alimento. Você é o que você come. O que você preferiu vai definir quem é você. O que você faz define quem você é. Portanto, você vai comer. Você vai viver aquilo pelo qual você tem optado, você tem preferido. O seu procedimento, dos seus próprios conselhos, vocês vão estar fartos. Irmãos, só é o que vai restar para aqueles que, ou o que resta para aqueles que desprezam o conhecimento do Senhor. É ficar se debatendo nessa vida, se debatendo para ver se consegue ter umas porções de ar na superfície. Sobreviver. Aqueles que desprezam o conhecimento do Senhor é como que sobrevivessem, todo ferido, todo sujo, imundo, sem alegria, somente angústias, frustrações, e as pessoas sobrevivem nesse mundo. É por isso que passam por cima do outro, é por isso que se atropelam, é por isso que se matam, é por isso que o mundo está cada vez mais pior. Vocês vão comer da própria decisão de vocês, daquilo que vocês têm feito, e vão se alimentar dos seus próprios conselhos. 32 diz: os nécios são mortos por seu desvio, e os loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. E aos loucos, né? Veja, esses ingênuos aí, o texto está dizendo que é certo que vão morrer. É certo. Sua vida vai ser uma tragédia mesmo. É certo isso. Eles morrem pelo seu próprio desvio. Escolheram, optaram, preferiram outro caminho. Mas veja, e aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Eu olho para as pessoas, irmãos, tolas, e digo: não, olha aí, olha para aquela pessoa, ela nunca deu ouvido à sabedoria, olha como ela é feliz, rapaz. Eu estou perto dela e eu vejo como ela é no trabalho. Às vezes eu vou na casa dela, eu sei como ela é em casa, eu sei como ela é na vida dela. Veja, a impressão de bem-estar. Você que pensa que aquela pessoa está bem. Veja, é você que está pensando que ela está bem. É porque você acredita no Instagram dela. Você acredita nas redes sociais. Ou você acredita naquilo que ela abre a boca para falar no trabalho e na faculdade. Ah, porque eu sou isso, sou aquilo outro. E a impressão que você tem, rapaz, que vida maravilhosa, que joia isso. Essa pessoa é incrível e ela nem é crente, ela nem teme ao Senhor. Ela não tem nada desse conceito de sabedoria. Mas olha como ela é. Você se enganar com a vida de uma pessoa tola vai levar você a se perder também. Veja, onde é que você morre quando você se engana que alguém pode viver feliz?
desprezando essa sabedoria. É uma falsa sensação de segurança. Uma falsa sensação de razão, de certeza, de convicção, que leva a gente à ruína. E o versículo último, 33, vai dizer, irmãos, para você que há esperança. Há esperança. Mas, veja só, outra conjunção adversativa. Mas o que me der ouvidos habitará seguro. Habitará tranquilo. E habitará sem o temor do mal. Aquele que me der ouvidos vai ter problemas. Os problemas vão aparecer. Mas ele vai estar seguro, tranquilo e sem temer o mal. Irmãos, talvez o autor escreveu essas palavras. Talvez essa promessa lhe é oferecida como um apelo de despedida. É como se fosse um apelo de despedida para os jovens rebeldes. Para aquelas pessoas que porventura ouviram as suas exortações. Porventura alguém que leu essas palavras. É um apelo de despedida, como quem diz assim, abandone essa sua conduta, abandone essa ideia errada, esse pensamento errado, abandone essa vida errada e busque a sabedoria. E essa sabedoria sendo quem, queridos? O Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é incrível, né? Nesse último versículo, mas se você me der ouvidos, você vai ter segurança. Você vai ter proteção, você vai estar tranquilo. Você não vai ter temor do mal, todo cuidado, toda proteção, toda segurança. Eu vou suprir as tuas necessidades. Me ouve. Alarga os teus ouvidos, preste atenção em mim. Será que a sabedoria é uma pessoa má? Será que é algo ruim? E por que você não me escuta? E por que você me despreza? E por que você prefere outra coisa senão a sabedoria? Eu creio, irmãos, que o autor colocou isso como uma despedida, um apelo de despedida. Se alguém me ouviu, se alguém está lendo isso, se alguém ouviu minhas palavras, os meus conselhos, se arrependam e abandonem esse tipo de vida e busquem a sabedoria. Irmãos, a sabedoria, como eu já disse, é o próprio Cristo Jesus. Nós lemos lá em Colossenses, capítulo 2, no versículo 3, que em Cristo Jesus todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. É nele, é em Cristo Jesus que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. As duas expressões que é usada o tempo todo em Provérbios. Sabedoria e conhecimento, sabedoria e conhecimento. Todos os tesouros estão nele, em Cristo Jesus. Ele é o centro. Cristo é o centro de toda a revelação divina. Não somente da palavra de sabedoria, que é essencial, mas a palavra eterna. A Bíblia Sagrada, o meio pelo qual Deus fala ao seu povo. A Cristo Jesus foi entregue todo o julgamento, todo o juízo. Essa sabedoria que se oferece, essa sabedoria que é ofertada aqui, para que você se agarre a ela, para que você a receba agora nessa manhã, ela também tem um aspecto de punição. Então, veja, ela se oferece para você nessa manhã. Cristo se oferece a você nessa manhã. Adquira essa sabedoria. Veja, Cristo Jesus. João capítulo 5, versículo 22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento. Assim como esse juiz do Salmo 2, que vai vir julgar com vara de ferro, ele é o mesmo que estende a sua mão, como disse o texto, a sabedoria. Cristo estende a sua mão para que você possa agarrá-la,
para que você possa tê-lo em seu coração, para que você esteja nele e ele em você, para que você seja salvo, para que haja de fato eternamente segurança, tranquilidade e jamais temer o mal, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus então aqui é o que faz a solicitação aos pecadores para que adquiram essa sabedoria, mas também é aquele que julga. Meus irmãos, sem que isso seja uma linguagem arminiana, porque não é, absolutamente não. Então o pastor está dizendo que é a gente que escolhe ser salvo ou não. O que eu costumo dizer às pessoas que me perguntam isso, porque a Bíblia ela é apelativa. Jesus Cristo diz, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então Jesus Cristo ele faz de fato um convite. Agora, a grande resposta, para que alguém não diga que eu estou teologicamente confuso, é, se você diz sim ao Senhor Jesus Cristo essa manhã, é porque Ele amou você primeiro. É isso que a Escritura diz. Ele que amou você primeiro. Se você o ama, é porque Ele amou você primeiro. A sua disposição de adquirir a sabedoria agora, é Ele que coloca no seu coração. Você não a tem, mas em graça Ele coloca em seu coração. Que nessa manhã você deseje essa sabedoria, adquira essa sabedoria durante toda a sua vida, porque ela vai garantir a tua eternidade. Amém? Que Deus nos abençoe, queridos.